Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Olá, internauta, aqui estamos com mais um programa Pedra Viva da nossa TV Conecta ITV pelo YouTube. Abordamos nos últimos programas o tema do discipulado, o que é ser discípulo e o que é ser mestre. Tecemos naquelas oportunidades algumas considerações sobre os discípulos de Jesus, que eram facilmente identificados com os seus seguidores. Vimos também a diferença que existe hoje dos mestres de hoje com os mestres daquela época, os mestres de Israel. E também tocamos no assunto, em alguns pontos, da formação que Jesus dedicava aos seus discípulos. Os recursos pedagógicos dos quais ele se utilizava, perguntando, repetindo, fazendo coisas, usando de imagens e sinais, né? E dissemos que o livro-texto do qual Jesus se servia para formar os seus discípulos era a própria natureza. Jesus tinha uma certa preferência pelo seu grupo de discípulos e via a criança como um modelo a ser copiado para quem quisesse entrar no reino dos céus. Essa é, aliás, a missão de Jesus: salvar os homens. Lemos isso lá no Evangelho de Marcos, já no primeiro capítulo. Marcos diz que depois que João Batista foi preso, em João Batista, digamos, encerra-se o Antigo Testamento. Então, depois que João Batista foi preso, Jesus dirigiu-se a Galileia e ele pregava o Evangelho de Deus e dizia: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo, fazei penitência e crede no Evangelho. À primeira vista, talvez não entendamos bem as palavras de Jesus. Como crer no Evangelho que ainda não tinha sido escrito ou dado aos homens? Isso porque nós nos habituamos a entender Evangelho, a palavra Evangelho, como um substantivo concreto. Os 4 livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas Evangelho, o significado da palavra Evangelho é boa nova, boa notícia. E é isso então que Jesus vem anunciar, que o reino de Deus está próximo, que a notícia mais alvissareira é essa. É uma alegria. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Fazei penitência e crede nessa boa notícia, crede nesse Evangelho, crede nessa super notícia, digamos assim, né? Que o reino de Deus já está, vamos dizer assim, à vista, o reino de Deus está próximo. E para atingir essa meta de instaurar o reino de Deus, para salvar a todas as pessoas, para anunciar esse reino de Deus durante o seu tempo aqui na terra, como homem, Jesus formou discípulos mestres. Depois da sua ascensão, os discípulos irão então propagar esse anúncio do reino, conduzidos pelo Espírito Santo. A Igreja de Jesus Cristo, corpo místico do qual ele é a cabeça, será vivificada pelo Espírito Santo ao longo da história da humanidade. 2000 anos se passaram. 2000 anos depois, então, esse mesmo Espírito que soprou em Pentecostes impulsiona a Igreja hoje. Os discípulos continuam sendo formados por Jesus através da palavra e animados por esse
mesmo Espírito. Eles agiam lá atrás e agem hoje. Os novos discípulos, os discípulos do século XXI, agem fazendo com que a igreja seja discípula missionária, como lemos lá no documento de Aparecida. Não há como a igreja ser discípula sem ser missionária. E se ela é discípula, tem de ser, como consequência, missionária. O discípulo aprende com o objetivo de ensinar. Dentro da comunidade, não temos como viver como que uma pastoral de engorda, apenas nos fartando daquilo que recebemos, sem devolver a essa mesma comunidade e principalmente àqueles que estão fora da igreja, fora da comunidade, né? Aqueles bens que nós recebemos quando fomos formados como discípulos. Dessa forma, com vistas à missão propriamente dita, nós temos que de nos alegrar em sermos discípulos de Jesus, pois o verdadeiro discípulo é aquele que sempre está se preparando e se lançando na missão de evangelizar. Ao mesmo tempo que se prepara, ele se lança à missão. É uma coisa fantástica isso. Nós podemos dizer que nós somos formados ao longo do caminho. Existe aquilo que se chama a teologia do caminho. Enquanto trilhamos o caminho, nós vamos atraindo outros pelo chamado de Jesus à salvação, mas ao mesmo tempo nós vamos sendo preparados, fomos sendo formados. Isso é evangelizar. Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma frase bonita que ela dizia, ela definia o que é evangelizar. Ela dizia: evangelizar é ter Jesus no coração e levar Jesus ao coração do irmão. Evangelizar é ter Jesus no coração e levar Jesus ao coração do irmão. O Papa Paulo VI, há 45 anos, na sua exortação Evangelii Nunciandi, ele dá uma definição, digamos, teológica, né, densa, forte, do que é evangelizar. O Papa dizia que evangelizar é levar a boa nova a todas as parcelas da humanidade, em qualquer meio e latitude, e pelo seu influxo transformá-las a partir de dentro, e de dentro tornar então nova a própria humanidade. Que coisa fantástica! Levar a boa nova, levar o Evangelho, essa boa notícia, a boa notícia do Reino de Deus, a todas as parcelas da humanidade, quer dizer, aos quatro cantos do mundo, como se diz, em qualquer meio ou latitude, escreve o Papa, e pelo seu influxo, pela sua ação, transformar essa sociedade em uma nova humanidade. Mas para que isso aconteça, é preciso que nós tenhamos na igreja discípulos que aprendam para depois levar essa mensagem. E o que é ser discípulo? Talvez a gente se perca um pouco no conceito. Na época de Jesus, e ainda hoje, vamos pegar lá o judaísmo, lá da igreja, a fé em que Jesus foi formado, o judaísmo. Vamos pegar lá no tempo dos judeus, e ainda hoje, ainda nos dias de hoje, um jovenzinho judeu, quando completa 13 anos, ele celebra o seu Bar Mitzvah, né? Bar Mitzvah, que significa filho do preceito. Então, ao completar esses 13 anos, ele é chamado, numa celebração toda especial, ele é chamado pela primeira vez para a leitura da Torá. O que é a Torá? O Pentateuco, como nós conhecemos, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia. O jovem, então, passa a integrar o ambiente dos adultos para realizar certas cerimônias judaicas. O jovem discípulo, ele é chamado nesse momento de Talmide, que recebe o Talmud. Aquele jovem que se prepara, que se abre para receber o ensinamento.
antes dos 13 anos, o jovem, o adolescente, ele é, vamos dizer assim, ele é responsabilizado através dos pais. Os pais são os responsáveis do jovem. Ele não tem, vamos dizer assim, autoridade, ele não tem poder, ele, digamos, não tem ainda a personalidade do adulto. Então os pais são os responsáveis pelo jovem, como na lei hoje, menor de idade. Então o jovem só aqui na nossa cultura só atinge a maioridade, só é responsabilizado pelos seus atos quando ele completa 18 anos ou é emancipado. Naquela época, em se falando de religião, até 13 anos ele era, vamos dizer assim, tutelado pelos pais. Com 13 anos ele torna-se então obrigado a obedecer os mandamentos. Não é à toa que nós lemos lá no capítulo 2 do Evangelho de São Lucas que Jesus aos 12 anos foi levado ao templo conforme mandava a tradição. Jesus estava na idade de receber o Talmud. A palavra discípulo aparece nos evangelhos, ela aparece 264 vezes. Evangelho e as cartas, em todo o Novo Testamento. 264 vezes aparece a palavra discípulo. Muito mais, mas muito mais vezes do que a palavra apóstolo, que gira em torno de 60 vezes. Então, por essas palavras, por essas vezes que a palavra discípulo é citada no Novo Testamento, nós podemos como que delinear um perfil essencial de um discípulo, traçar um retrato falado do discípulo. Mas em uma única palavra, uma única frase, nós poderíamos dizer que o discípulo, ele é como o seu mestre. O discípulo é como o seu mestre. Aquela época lá de Jesus, o discipulado era como que um privilégio, né? Porque ele compreendia uma responsabilidade para o discípulo que envolvia toda a vida política, religiosa, familiar, social, econômica. Então, o discipulado era algo, vamos dizer assim, muito pesado, né, que era colocado sobre os ombros do adolescente, em que ele passava da idade da adolescência, da infância para a idade adulta. O mestre, então, no tempo que o discípulo era formado, vamos dizer assim, pela sua ação, o mestre comunicava ao discípulo as suas experiências. E a partir dessas experiências, ele propunha que o discípulo tivesse as suas próprias experiências, mas que fossem em sintonia com o mestre. O mestre comunicava, então, ao discípulo toda a sua vida. E para que isso acontecesse, o discípulo tinha que viver junto com o mestre, estar junto com ele o tempo todo. Por isso, o discípulo, ele estava na casa do mestre como que um servidor, como um servo do mestre. Quase que se confundia com o servo, com os outros servos, porque ele realizava todas as tarefas que eram, vamos dizer assim, necessárias na vida de uma casa. A única coisa que o discípulo não fazia, que o diferenciava dos servos, é que ele não lavava os pés do mestre. Interessante. Jesus, de tal forma, se dá aos seus discípulos, que ele serve os seus discípulos e ele faz aquilo que um discípulo não fazia naquela época. Ele próprio lava os pés dos seus discípulos. Por isso, quando lemos nos evangelhos, vamos ler daqui a pouco algumas passagens dos evangelhos, notadamente do evangelho de Mateus, que nos darão uma ideia do que é ser discípulo e, vamos dizer assim, da sua personalidade. Mas retomamos isso depois do intervalo, vamos parar um instante.
Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder. Para o cansado e sobrecarregado, eu sou o alívio e a verdadeira paz. Para o sedento, eu sou a água pura. E para o faminto, eu sou o pão que satisfaz. Para quem não sabe mais para onde ir, eu sou o caminho certo. Para quem não sabe mais viver, eu sou a vida eterna. Tudo o que você precisa, eu sou. Retornamos, depois desse breve intervalo, abordando o discípulo, tendo uma noção do qual deveria ser a sua personalidade, do seu ser como discípulo. E fazemos isso tomando lá em Mateus capítulo 10. Nós vemos em Mateus 10 que Jesus reuniu os seus 12 discípulos, né, lá no versículo 1. Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e de curar toda a enfermidade. No versículo 2 e 3 são elencados, e 4 são dados os nomes de todos os 12 discípulos. E no versículo 5 nós lemos: estes são os 12 que Jesus enviou em missão. Os 12 que são enviados em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções. Então, o Mestre Jesus, quando envia, antes de enviar, antes que eles partam para a missão, eles recebem de Jesus as instruções. No versículo 16, nós lemos que Jesus diz assim: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Então, a preparação, o cuidado que Jesus tinha em instruir os discípulos para que eles estivessem atentos, que eles estavam, vamos dizer assim, andando em terreno perigoso. Eles estavam como ovelhas no meio de lobos. E lá no versículo 24, lemos: o discípulo não é mais do que o mestre, o servidor não é mais do que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como seu mestre e ao servidor como seu patrão. O discípulo não é mais do que o mestre, basta a ele ser tratado como seu mestre. E nós constatamos como Jesus foi tratado. Nós vemos que, ao final, Jesus é preso, é torturado, sofre a sua paixão e é morto. Então, se nós nos conformarmos com o mundo, né, tudo será, vamos dizer assim, um mar de rosas aos olhos do mundo. Mas se nós aderirmos a esse discipulado de Jesus,
tenhamos sempre em mente isto, que se perseguiram ao Mestre, também o discípulo será perseguido nos dias de hoje. Mas também temos os pontos mais do que positivos. E mesmo no Evangelho de Mateus, aí dois capítulos adiante, no capítulo 12, nos versículos 49 e 50, nós vemos Jesus dizendo, apontando com a mão para os seus discípulos, ele acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Então, somos considerados, o discípulo de Jesus é considerado como parte da sua família. E porque parte da sua família, nós vamos lá para o capítulo 26, e nós lemos capítulo 26, versículo 20, nós lemos, ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Ou seja, o discípulo se assenta à mesa junto com o Mestre. O discípulo está tão junto do Mestre, apesar das dificuldades que poderão advir desse discipulado, ele sempre se assenta junto com o Mestre. Há ainda muitas outras particularidades, que não há como nós abordarmos todas, mas há ainda muitas outras particularidades do discípulo que nós observamos com a leitura dos evangelhos. Em Mateus 11, por exemplo, nós vemos que o discípulo deve aprender a ser como o Mestre. Como é que é o Mestre? Ele é manso e humilde de coração. No capítulo 5, nós encontramos as bem-aventuranças, e elas revelam que o discípulo é pacífico, é limpo de coração, tem um coração de pobre e é perseguido. Além das características do ser discípulo, nós temos de observar também as atividades dele. O que é ser discípulo nós vimos, mas o que é que o discípulo faz? Então, percorrendo as mesmas páginas dos evangelhos, nós vemos que os discípulos, a princípio, eles têm uma certa curiosidade a respeito de Jesus. Lembremos-nos do mestre que seguia, de André, que seguia o mestre à distância, e num certo momento Jesus vira-se para ele e pergunta, né? O que queres, né? E ele diz, onde moras? Né? Querem saber onde mora o mestre Jesus. O discípulo então segue o mestre e faz aquilo que ele manda. O discípulo não faz nada além daquilo que o mestre manda, mesmo que as coisas às vezes pareçam meio estranhas. Quando já próximo de Jerusalém, em Betfagé, né, Jesus dá uma ordem muito estranha para 2 dos seus discípulos. Ele os envia à aldeia e diz que eles deveriam desamarrar uma jumenta e o seu jumentinho e os levasse a ele. E que se alguém dissesse alguma coisa, estranhasse, que eles simplesmente falassem que era um empréstimo, que o mestre os devolveria a jumenta e o jumentinho. Nos dias de hoje seria como a gente simplesmente chegar num carro estacionado, entrar no carro, dar partida e a hora que o dono chegasse, a gente falasse, o mestre precisa do seu carro, ele vai devolver, e fôssemos embora com o carro da pessoa. Então, essa é a ordem que Jesus dá. E o que eles fazem? Eles simplesmente obedecem, né? Fazem aquilo que Jesus lhe mandou. Em outra oportunidade, lá no capítulo 17 ainda de Mateus, Jesus manda que se pague o imposto. Né? Tinham sido questionados, né? Pedro tinha sido questionado se o mestre não pagava o imposto, que era um valor, a didracma, que era o valor que cada um tinha que pagar. E Pedro, conversando com Jesus, Jesus disse que ele era o dono do mundo, e é o dono do mundo, ele não precisava pagar imposto. Mas, para não causar escândalo, então, que Pedro pagasse o imposto. E aí vem a outra ordem que nós, às vezes,
não nos damos conta, parece um absurdo. Mas Jesus diz a Pedro que ele pegasse a sua vara de pescar, o seu anzol, lançasse o anzol à água e o primeiro peixe que ele pegasse, ele tirasse a moeda da boca e pagasse o imposto. Pedro era pescador, Jesus era carpinteiro. O que é que um carpinteiro poderia ensinar para um pescador? Pedro poderia ter questionado, de peixe entendo eu. Mas não, Pedro simplesmente obedece, se mantém fiel à palavra, né? Ele crê no Mestre, né? Então ele vai até lá e pesca o peixe, como Jesus tinha falado. Dentro da boca do peixe tinha uma moeda que era um valor mais do que suficiente para pagar o imposto, o dobro praticamente do valor do imposto que deveriam ter pago os dois, Pedro e Jesus. Às vezes, quando nós vemos, Pedro lançou a vara, tirou um peixe, isso parece coisa de magia, uma moeda dentro da boca do peixe. Se nós formos estudar um pouco a piscicultura da região, naquele mar da Galileia, há uma qualidade de peixe, um tipo de peixe que ele carrega dentro da sua boca os alevinos, aqueles peixinhos pequenininhos que irão crescer depois. Na medida que esses peixes aumentam de tamanho, então o peixe põe eles para fora e busca uma pedra e põe uma pequena pedra dentro da boca e ele vive com aquela pequena pedra dentro da boca. Aqui no Brasil nós temos um peixe que ele anda com uma baratinha dentro da boca. Eu me esqueço o nome do peixe. Mas talvez esse peixe tenha substituído, pego uma moeda perdida no mar, não se sabe. Mas enfim, não era nada de mágico, né? Jesus realiza o milagre sim, mas não confundamos milagre com magia. Importa sim é que, por absurda que tenha sido a ordem de Jesus, Pedro a obedece. Sempre devemos obedecer o Mestre. A meta do discípulo é chegar a ser como seu Mestre. E o Mestre ensina as pessoas a como viver. Assim o discípulo, que primeiro precisa ser ensinado e instruído, ele vai depois ensinar, instruir outras pessoas. O discípulo precisa, portanto, de formação, de informação e de revelação. São as três coisas, vamos dizer assim, que formam o discípulo. Informação. O mestre comunica as verdades ao discípulo. Tira do seu íntimo, do seu conhecimento, o que precisa e o que deve ser transmitido. E a partir de técnicas pedagógicas que lhe são próprias, ele as repassa, essa instrução, ao discípulo. Então são os elementos teóricos. Em linguagem de hoje, seria como se o banco de dados, imprescindível como ferramenta para o discípulo que deve exercer a sua missão. O banco de dados. Então Jesus, quando ensina os seus discípulos, ele ensina coisas que são fundamentais para que o discípulo as utilize depois quando for ensinar. Ele mostra, por exemplo, ele fala para os discípulos que ele existia desde antes de Abraão. E quando nós lemos depois o Evangelho de João, logo no início a gente vê que João assimilou aquele ensinamento. João começa o seu Evangelho dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada foi feito sem ele. Também Jesus ensina que os alimentos são puros, né? Impuro é o que sai da boca, não o que entra na boca, o que sai da boca, do coração da pessoa. Jesus mostra que o matrimônio é indissolúvel, que o pecado contra o Espírito Santo não é perdoado porque quem o comete está recusando a própria misericórdia, a salvação que vem de Deus. Então, isso aí tudo faz parte são pontos doutrinais, são
parte da doutrina de Jesus, que ele as repassa aos seus discípulos. O que é doutrina? Doutrina é um conjunto de princípios que servem de base a um sistema religioso, político, filosófico, científico, seja lá o que for. Mas doutrina é um conjunto, esse banco de dados. Hoje em dia, quando se fala de banco de dados, nós entendemos como ferramenta. E realmente, são ferramentas que o discípulo vai se utilizar delas para o seu trabalho, o seu ministério. Isto é, então, informação. Nós encontramos na nossa igreja, paro aqui um pouquinho para um rápido parênteses. Encontramos no meio da sociedade pessoas que se dizem cristãs, mas que defendem o aborto, por exemplo. Ou seja, não conhecem a doutrina. O cristianismo defende a vida desde o seu instante inicial, desde lá aquele momento da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, desde aquela primeira célula até o seu fim natural. Então a informação que pode e deve ser utilizada para o bem, às vezes ela é utilizada para o mal e acaba trazendo, vamos dizer assim, danos terríveis. Nós vemos o caso dos fanáticos religiosos, das heresias que surgem. Então é preciso que tenhamos uma informação sólida. Mas não basta a informação, é preciso também a formação. Informação é uma coisa, formação é outra. Na formação são transmitidos pelo mestre não apenas os dados, mas os valores, os critérios que contam, aquilo que irá reger a vida e as relações pessoais. Jesus então ensina que o homem vale mais que o sábado, que há mais alegria em dar do que em receber, que se deve dar a Deus o que é de Deus e a César, ao mundo, né? O que é de César, o que é do mundo. Que quem é fiel no pouco é fiel no muito. E lá nas bem-aventuranças, retornamos a elas, está a síntese de como deve ser a atividade do discípulo. Nós vimos isso no nosso primeiro programa Pedra Viva, quando refletimos sobre a exortação do Papa Francisco, a exortação alegrai-vos e exultai, chamada santidade. Formação, informação, formação e, para encerrar, a revelação. Não basta o auxílio da informação, nem os parâmetros, digamos assim, da formação. É preciso que sejamos guiados, não por sinais externos, mas por algo de dentro de nós mesmos. Precisamos da revelação do Espírito Santo. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos leva a conhecer a Deus. E conhecer, nós sabemos, conhecer não é saber, conhecer é muito mais. Conhecer implica em uma experiência de intimidade, de amor, digo, com o conhecido. Conhecer é mais do que saber. No Evangelho de Jesus, lá no capítulo 17 de João, nós lemos na oração sacerdotal de Jesus que ele diz o seguinte: que conheçam a ti um só Deus verdadeiro. Então é isso que o Mestre quer, que nós conheçamos a Deus, o nosso Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então, o Mestre Jesus propiciou aos discípulos e a nós hoje a informação que extraímos da palavra de Deus. A informação está toda ela aqui. A formação que devemos ter diante das situações que se nos apresentam e como se apresentaram aqueles 12 durante aquele período de 3 anos. E no momento dos adeuses e das despedidas dos discípulos, Jesus lhes promete o Espírito Santo. Aí sim está a revelação. O Espírito Santo que lhes daria e nos dá hoje a recordação de tudo aquilo que nós precisamos saber, de tudo aquilo que Ele nos ensinou. Ele nos fala do Paráclito, que é quem convencerá o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo.
informação é acessível a todo mundo. E hoje as pessoas vivem de informação, é um jorrar de informações nas vias de comunicação hoje, de internet, nas redes sociais, absurdo que nós não vencemos. O conhecimento do mundo se multiplica, vamos dizer assim, a informação se multiplica em números absurdos, impossíveis de a gente acompanhar. Mas isso, informação é só banco de dados. Nós precisamos de formação dos critérios, dos valores que contam. Mas acima de tudo, internauta, nós precisamos da revelação. E a revelação é o Espírito Santo quem a coloca em nosso íntimo, em nosso coração, para decidirmos entre o certo e o errado, para caminharmos segundo aquilo que é como Jesus quer que nós caminhamos e que a sua igreja caminhe. Então é o Paráclito, é o Espírito Santo de Deus, é o advogado que vai nos convencer sempre a respeito do pecado, né, do juízo, da justiça e do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Programa Pedra Viva. Oferecimento: Casa de Carne Modelo. Qualidade e confiança. Estudiobeleza.com. A beleza é seu poder.